Olha só, essa noite nós vamos falar sobre a convicção, sobre a fé. Difícil, né? Falar sobre a fé. Quando nós estamos passando por meio de vales, quando nós estamos passando em meio à tempestade, quando nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Nós vamos falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós esperamos. Em Hebreus 11, do 1, o 1 e o 31. Hebreus 11, 1 e 31. Ora, acharam? Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hoje nós vamos falar sobre essa mulher, Raabe. Quem já ouviu a história de Raabe? Aqui. Vocês já ouviram a história de Raabe? Então hoje nós vamos falar sobre a história de Raabe. A Raabe era uma prostituta que abrigou em sua casa os espias que Josué mandou ali na terra de Jericó, na cidade de Jericó, espiar aquela terra, para que o povo de Deus tomasse posse daquela terra. Mas antes de nós falarmos sobre Raabe, no capítulo 11 de Hebreus 1 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós temos esperado em Deus? O que nós temos esperado de Deus? A Adriana está esperando sua netinha, está esperando em Deus de ir ali para os Estados Unidos, ver a sua filha, ver a sua neta. Todos nós aqui esperamos algo de Deus. E isso é a fé. Meu esposo vai fazer uma cirurgia, nós estamos esperando em Deus. Nós estamos crendo que o Senhor está à frente, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não estamos vendo como será tudo isso. Como que Deus vai suprir as nossas necessidades. Nós não estamos vendo, mas nós cremos que Deus está à frente de todas as coisas. Como a Adriana orou, hoje eu passei o dia todinho, eu e meus 2 irmãos, atrás de coisas para o meu pai, correndo, levando meu pai ali para fazer curativo. E o pé do meu pai, irmãos, está uma coisa feia. Assim, os médicos que atenderam ele na USAFA queriam que levasse de volta para o hospital. Só que o médico lá do Santo Amaro deu alta para ele. Dia 5 ele vai retornar e eles já prescreveram que se houver necessidade, ele vai ser internado para amputar. Então, assim, nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo em Deus. Nós estamos crendo que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode reverter essa situação. Quando eu estive doente, em 2020, assim que começou a pandemia, eu fiz uma cirurgia em 2020, no mês de fevereiro. Eu retirei o útero, as trompas e o colo do útero. Meu médico deixou o ovário, porque ele falou que eu estava muito nova para entrar na menopausa precoce. Só que eu já tinha um caroço na minha mama. E ele falou para mim que não era nada. Ele falou para mim, não é nada, não esquenta a cabeça com isso. Vamos cuidar do que tem que cuidar. Porque eu tinha endometriose e amniose, dentro e fora do meu útero. E ele falou, vamos tirar? Falei, vamos. Eu preferi tirar, porque eu sofria muito, e eu já tinha um filho, e eu tinha certeza que eu não ia ter mais filhos, porque Deus me deu um filho. Foi Deus que me deu aquele filho. Então, eu operei. Quando foi em abril, quando foi em março, começou a pandemia. E falei com ele de novo, doutor, e esse caroço? Ele falou, olha, não é nada,
mas eu vou te indicar para um mastologista. Vai ser difícil conseguir um mastologista, mas tudo bem. Eu fui no mastologista e aí ele olhou para mim e falou, não é nada, não se preocupa. Aí eu falei, poxa vida, se o ginecologista, né, me operou, falou que não é nada, o mastologista também está dizendo que não é nada, isso é coisa da minha cabeça. Então eu vou esperar. Fiquei em casa esperando passar a pandemia não passou. Quando foi em junho, eu queria operar, porque ele falou para mim, mesmo assim, ele passou uma ultrassom para mim, mamária, e passou a ultrassom que ele passou, porque eu já tinha feito mamografia, tudo aquilo, né? Quando foi em junho, eu voltei no mastologista, peguei o papel com ele e fui fazer a ultrassom. O médico da ultrassom olhou para mim e falou assim, você fez a biópsia? Eu falei para ele, biópsia do quê? Ele, o seu caroço está sugestivo de biópsia. Eu falei para ele, mas o médico falou para mim que não era nada. Ele falou, dona Gleide, eu não estou vendo coisa boa. Aí eu comecei a ficar gelada. E ele foi fazendo ali a ultrassom e virou para mim e falou assim, olha, dona Gleide, a senhora tem que fazer uma biópsia para ontem. Eu vou ligar para o seu médico, porque eu conheço ele, e vou falar com ele. Isso era no meio da pandemia. Ele ligou para o meu médico, falou com ele. Nisso eu já desci ali do consultório, fui até o meu médico pegar um papel para fazer uma biópsia. Quando eu cheguei lá dentro do consultório, ele virou para mim e falou assim, olha, doutor Marcelo acabou de me ligar, vamos correr com isso. Eu falei, mas doutor, você falou que não era nada. Ele falou assim, não, vamos correr com isso. Passou o papel da biópsia, passou o papel de alguns exames que se faz quando dá um câncer, passou para mim um papel de internação, pré-operatório, ele passou tudo. Ele virou para mim e falou para mim, o que você quer? Você quer operar ou você quer tratar? Eu falei, doutor, primeiro vamos saber o que é, né? Aí ele falou sim. E nesse período, irmãos, que eu estava ali orando a Deus, com aquela pandemia, ninguém podia sair de casa, ninguém podia mais congregar, estava tudo fechado. Deus usou uma mulher para ir na minha casa, um casal de amigos nossos, e eles chegaram ali para mim e para o Samuel. Talvez o Samuel nem lembre disso, mas ficou muito gravado em minha mente. E eles colocaram a mão sobre mim e sobre o Samuel, e falou que Deus estava descendo sobre nós um manto azul. Eu fiquei ali perguntando que manto azul seria isso. Ela falou que era de ministério. Deus estava descendo sobre nós um manto azul, sobre a minha casa, sobre a minha família. E aí, eu e o Samuel começamos a fazer nossos cultos em casa, né? Ainda não sabia se era câncer, se não era, porque eu estava esperando, né? Ali na correria, esperando a biópsia. Fiz a biópsia e fiquei esperando. Deus falou para mim o seguinte, Deus falou comigo muito claro, que eu não ia ser abalado pela pandemia. A pandemia não ia me atingir. Só que eu não falei isso pro Samuel, porque eu fiquei com essa coisa da minha cabeça. Deus não tá falando isso pra mim, essa coisa da minha cabeça. Mas não era coisa da minha cabeça. Voltamos ao médico e ele falou para mim, você está com câncer. Grau 3. Já avançado. Aí eu falei, vou morrer. Samuel ficou do lado de fora me esperando, que não podia entrar na sala do médico por causa da pandemia. Quando eu cheguei lá embaixo, Samuel falou para mim, e aí? Eu falei, ai amor, vamos sair daqui. Ele, o que foi? Eu falei, amor, tô com câncer. E ali desabou meu mundo, parecia que quando eu descia ali, que era um prédio, parece que quando eu descia ali, ó, eu não sentia minhas pernas. Mas Deus tinha falado para mim que eu ia passar porque a pandemia não ia me atingir. Irmãos, nós passamos ali aquele período de pandemia, passamos aquele período de tratamento de câncer, e aqui eu estou. Se eu vou contar para vocês todos os detalhes, é um testemunho muito longo, mas eu só quis falar isso para vocês, porque em algum momento de nossas vidas, nós temos uma história para contar de exercitando a nossa fé. E eu estou aqui de pé, porque eu tive fé naquilo que Deus me prometeu. Um dia eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus falou para mim, isso não é por você nem para você. É para que outros sejam edificados através da sua vida. E isso, ao mesmo tempo que trouxe consolo ao meu coração, me trouxe chateação. Porque eu falei, eu tenho que passar por isso por causa dos outros. Porque através da minha vida, Deus estava tratando outras pessoas. E muitas pessoas foram em minha casa
Pessoas até com Covid foram na minha casa. E eu nunca tive Covid. Então, assim, Deus me usou para que outras pessoas fossem reconciliadas. Porque pessoas foram ali afastadas do Senhor e Deus trabalhou, foi reconciliado. Outras pessoas foram curadas. Outras pessoas foram restauradas. E quando Deus mandava eu orar por pessoas para ministrar a cura, isso até hoje para mim é difícil. Porque eu falo, Senhor, eu preciso tanto de tantas curas, eu tenho que orar por cura. Então, irmãos, o que Deus tem para fazer na tua vida, faça enquanto há tempo. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Nós vamos dar continuidade à nossa palavra de hoje, a palavra que Deus ministrou no meu coração, que diz assim, ó, Raabe foi uma mulher de fé e de muita coragem, que agiu com sabedoria, portanto, uma mulher de sucesso. Josué 2, do 11 ao 14. Josué, capítulo 2, versículo 11 ao 14, nos diz assim. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Juram-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livram-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos com bondade. Nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe, ela conversou com esses homens. Raabe decidiu ser uma mulher de coragem. Porque você imagina, eu ou você escondendo alguém de um governo, porque foi isso que Raabe fez. Raabe recebeu aqueles espias em sua casa. Ela ficou com medo, mas ao mesmo tempo Raabe ressurgiu como uma mulher corajosa, porque ela pegou aqueles homens, escondeu e fez um pacto com aqueles homens. Ela disse que o Deus deles era um Deus dos céus e da terra. E ela creu naquele Deus para obter a sua fé, para obter a sua coragem ali naquele momento. Não basta somente ter fé, você tem que usá-la. Mateus 15, 28 nos conta a história de uma mulher. Mateus 15, 28. Deixa eu abrir aqui. A mulher cananeia demonstra fé. Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Nos conta a mulher que ela tinha sua filha que estava endemoniada. E aquela mulher foi buscar em Jesus a cura para sua filha. Então, através da autoridade que existia na vida daquela mulher, Jesus ele curou. Através da fé que existia na vida daquela mulher, Jesus manifestou a sua cura na vida daquela menina. E através da fé dela, exercida, a filha dela foi liberta e foi curada. Então, nós que somos mãe, nós temos autoridade para colocar as mãos sobre a vida dos nossos filhos, impor as nossas mãos sobre eles e orar. Como a Adriana falou, que falou com a filha dela, Andressa, peça para sua bebê ficar do outro lado, porque Deus ele pode fazer isso, para que ela tenha a sua gestação segura, até o dia que Deus trouxer aquela bebê ali ao mundo. Deus pode fazer isso, porque eu já vi Deus fazer coisas, irmãos, em mim mesmo,
Coisas que os médicos diziam que era impossível, Deus fez. Eu não podia ter filho, eu não podia gerar filho. Tive meu filho pela graça de Deus. Porque um dia um pastor colocou a mão dele sobre meu útero, sobre meu ventre. Nem foi a mão dele, colocou a mão da noiva dele sobre meu ventre. E ele orou. E ele falou que quando eu encontrasse com ele novamente, eu ia estar esperando meu filho. E eu ainda, ri e falei, fiz igual Sara, será? Duvidei um pouquinho, mas era propósito de Deus. E Deus fez com que meu filho eu engravidasse. Sangrei 2 vezes, mas Deus manteve meu filho firme no meu ventre e eu tive meu filho. Eu tinha medo de ter meu filho com parto normal, de sofrer. Primeiro eu queria normal, mas depois eu fiquei em desespero. Falei, Deus, como que vai ser isso? Faça a tua vontade, Senhor. E Deus fez a vontade dele. Eu tive meu filho, a médica fez um parto planejado, um parto, uma cesariana, e veio ali para a glória de Deus. Não foi para mim, foi para a glória de Deus. E eu realmente não podia gerar um filho. E Deus me deu esse privilégio de ter um filho, porque eu tinha endometriose e tinha miniose. E depois de tantos anos que eu descobri tudo isso, porque eu sofria e não sabia o porquê. Porque naquele tempo eu não ficava se investigando essas coisas, né? Mas hoje em dia é diferente. Mas pela fé daquela mulher, Deus curou a sua filha e libertou. Temos que ter ousadia como Raabe teve, pois sua atitude de fé é registrada com honra no Novo Testamento, em Tiago 2:25. Tiago 2:25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Raabe, não vamos dizer que ela fez uma troca, não. Mas ela agiu pela fé. Raabe creu no Deus daqueles espias. E ela falou o seguinte para eles, eu vou ajudar vocês. Vocês, quando vierem, me ajudam. Ajuda a minha família. E não foi só para ela. Foi para ela e para sua família. A salvação não é só para mim. É para mim e para minha casa. A salvação não é só para você. É para você, para o seu marido e para os seus filhos. A salvação é para todos que fazem parte da minha geração. Os meus filhos também alcançarão a salvação em Cristo, em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, eu tenho meu filho e eu fico pensando assim, eu falo, Samuel Isaac, você tem que estar congregando, filho. Você não pode ficar sem congregar. Ele ainda fala assim, eu não sei que tipo de conceito que vocês têm de congregar. Ele acha que estar em comunhão com Deus é o suficiente. Eu falo, não, filho. A palavra de Deus fala que não deixemos de congregar, como é costume de muitos. O corpo, falo para ele, né? O corpo tem que estar ligado. O corpo tem que estar em reunião. O corpo tem que estar unido para que um edifique os outros. Eu edifico vocês, vocês me edificam. É assim que funciona o corpo. Né? Então, eu oro a Deus pela vida do meu filho, porque meu filho foi promessa de Deus. Meu filho foi promessa de Deus. Eu creio que meu filho tem na vida dele um ministério da palavra. Ele tem um ministério da palavra. E o inimigo faz de tudo para impedir que ele exerça esse ministério. Eu falo para ele, eu falo, filho, você tem um chamado de Deus na sua vida. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Meu filho, ele consegue ler a Bíblia, irmãos, ele interpreta de uma forma tão fácil, assim que eu falo, filho, às vezes quando eu estou com uma dúvida, eu chamo ele e falo, e aí, o que tu acha disso e disso? Aí ele vai lá, né, e fala, me ensina ali. Então ele tem uma facilidade muito grande da palavra de Deus. Então, Raabe, ela pediu ali a salvação não só para ela, mas para ela, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para as suas irmãs e para o que era deles, para os bens dele. Então nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos maridos. Não aceitar a mão de Satanás sobre as nossas famílias. Nós não devemos aceitar a mão de Satanás sobre a nossa casa.
porque a nossa casa ela é do Senhor. Temos que ter ousadia como Raabe, temos que ter ousadia como Raabe, que teve, pois sua atitude de fé foi registrada, já isso aqui eu já passei, né? A atitude de Raabe fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. Em Mateus 1:5 fala sobre isso, né? Que vai falando sobre a genealogia de Jesus, e aí fala sobre Raabe também. Temos que aprender com Raabe a dar passos certos em momentos de crise. Josué 2:15-16, nos diz assim, ó. Deixa eu virar aqui. Josué 2, do 15 ao 16. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltassem. Depois poderão seguir o caminho de vocês. Então Raabe teve ali, ó, ousadia. Nós temos que aprender a agir com fé em meio a nossas crises. Não ficar paralisado, porque às vezes nós estamos passando por alguma luta e as lutas, às vezes, nos causam paralisação. E nós ficamos sem colocar nossa mente em prática, em colocar nossa mente em ação. Mas não, nós temos que ter ação, temos que agir, temos que acordar, temos que pedir para Deus nos dar direcionamento e sair daquela crise. Porque o nosso Pai é um Pai que traz para nós consolo. O nosso Pai é um Pai que traz para nós esperança. O nosso Pai é um Pai que traz para nós experiência de fé, convicção de fé, para que nós possamos agir. Ela arriscou a vida por algo que Deus colocou em seu coração. Raabe, ela arriscou a vida dela. Raabe escolheu servir. Ela salvou a vida daqueles homens, mesmo colocando a sua própria vida em risco. Porque seria muito fácil eles entrarem ali, invadir tudo, procurar e achar que eles espiam. Mas Raabe bateu o pé firme e protegeu aqueles homens, que não eram nem da sua cultura. Eram homens de Deus. Eram homens judeus, não eram homens de Jericó. Mas Raabe não teve medo. Então ela arriscou a vida dela por algo que Deus colocou em seu coração. Nós temos arriscado a nossa vida por algo que Deus tem colocado em nosso coração. Nós temos colocado a nossa fé em prática para ajudar aqueles que necessitam. Nós temos colocado a nossa fé em prática para colocar os propósitos de Deus acima das nossas vontades. Porque muitas vezes a nossa vontade, a minha vontade hoje, irmãos, não nego, era ficar em casa. Porque hoje foi um dia exaustivo para mim. Aí o Samuel chegou, olhei para ele, como é que você tá? Ele ficou com dor. A dor que o Samuel sente é uma dor que não passa. Eu espero em nome de Jesus que quando ele fizer essa cirurgia, essa dor venha passar. Mas assim, nós às vezes estamos cansados. Mas nós sabemos que o nosso propósito era de estar aqui. Nosso propósito não era ficar em casa, era vir para aqui. Porque a minha vida foi edificada através do testemunho da Ângela, através do testemunho da Deva, através do testemunho da Adriana. A minha vida é edificada através do Reginaldo. Minha vida é edificada através da Vitória, da Flaviana, do Mário, do irmão Leandro, da vida da filhinha da Ângela. Minha vida é edificada através da vida do meu esposo. Quando eu estou em casa desanimada, ele vem me dar uma palavra de ânimo. Então, assim, eu estou aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui com esse propósito. E nós colocamos o propósito que Deus tem em nossas vidas, acima hoje da nossa dor, que era de estar aqui. Devemos colocar os propósitos de Deus acima de tudo. Não é fácil, mas nós temos que colocar os propósitos de Deus acima de tudo. Raabe colocou o propósito que Deus tinha através da vida dela, porque Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo, uma prostituta. Deus pega os improváveis e faz provável. Deus pega a minha história, que para muitos era uma história aí, ó, de um dia eu ouvi uma mulher falar para mim que eu não ia me criar. Uma mulher uma vez virou para mim, que eu estava brincando, e falou para mim assim, que eu não ia, naquele tempo antigo, que eu não ia me criar, que eu ia me perder, que eu ia ter filhos, porque eu estava brincando com os meninos, né?
E aí ela falou isso, aí eu cheguei em casa chorando, contei pra minha mãe, pra minha avó, minha mãe e minha avó foram lá, xingaram ela toda, foi aquela confusão. Mas assim, Deus já tinha uma história na minha vida. Deus já tinha uma história na minha vida, eu nem imaginava vir embora para aqui. Nessa semana, meu irmão mais novo do que eu, estava revoltado com a situação do meu pai e falou: a gente não devia ter vindo embora para esse lugar, e porque não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falei para ele: ó, tu põe tua história pra tua, porque a minha não. A minha, Deus fez diferente. Deus me trouxe para aqui, para eu casar com Samuel, formar minha família aqui, eu sou feliz com o meu casamento. Tu não vem com tuas histórias, não. O problema é teu, que o teu deu errado, o meu deu certo. Né? Então, assim, Deus já tinha uma história para a minha vida. Deus já tinha uma história para o Samuel. Me trouxe de lá da Bahia para casar com esse homem aqui, que eu nem imaginava. Gente, eu sofri tanto para não vir embora para aqui, eu chorei tanto, porque eu tinha lá a igreja, tinha as coisas que eu fazia lá, minha juventude, tudo lá. E Deus me trouxe para aqui, para formar minha família juntamente com ele. Então, assim, Deus tem uma história para a vida de cada um de nós. A Zoe ainda não nasceu, mas Deus tem uma história para a vida dela. Deus tem uma história para a vida do Caleb. Deus tem uma história. E quem cumpre essa história? Somos nós e Deus. Então, Raabe, ela aproveitou o melhor. Uma prostituta. Deus pegou e transformou, colocou ela na genealogia de Jesus. Não podia ser só pessoas impecáveis, não. Deus me pega com a minha história toda destruída e me faz o que Ele quer. Deus pega você com a sua história que ninguém dá nada e faz um tudo. Irmão, hoje não é diferente todo o propósito, hoje nosso quarto encontro desse ano. Na verdade, nós não estamos fazendo um culto de casais, não. Tá? Isso é um outro propósito que não é nós que vamos estar direcionando isso. Mas o nosso propósito hoje do encontro de homens e mulheres é ter as experiências. As nossas experiências, elas vão fazer nós ser edificados. E edificados significa sustentados pelo testemunho dos nossos irmãos que nos ajuda a crescer. Quando eu entendo hoje que nós chegamos aqui a esse encontro, né, não é fácil nós estarmos reunidos, e eu digo para vocês que hoje é algo diferente hoje que vai estar sendo ministrado, essa noite, nessa reunião, porque é algo informal, não é algo direcionado, onde nós estamos preparando para tudo, não. Nós estamos compartilhando. A reunião, o propósito da reunião é compartilhamento daquilo que o Senhor tem acrescido a questão do nosso respeito. Nós chegamos de uma maneira e o Senhor nos muda de outra maneira. Aleluia. Minha esposa me fez lembrar justamente o dia que o casal foi lá em casa, né? E ela falava: eu vejo um manto azul, uma cobertura azul, as estrelas. E na verdade o Senhor já estava mostrando isso aqui, ó. Já estava mostrando para nós, na verdade, e a gente não estava entendendo do que Deus está falando dos céus. Vocês vão estar no lugar em que eu vejo os céus, o ministério dos céus. Isso há 6 anos atrás, né, iniciando essa casa, um dos maiores processos que nós estávamos passando. E nesse período todo nós aprendemos que hoje, com certeza, se pudesse falar, alguns também, os homens também estariam falando, aqui o doutor Leandro tem o seu testemunho também para falar, quando desse aqui, o Mário, amém, acrescido também, justamente quando a Adriana está esperando, ele também está esperando a sua neta também. Então, a bênção veio dobrada. Né? A bênção veio dobrada. Né? E às vezes nós pensamos todas as circunstâncias de nós aqui. O Reginaldo também tem um testemunho, né? Deixou de ser Sansão, né? Virou Sansão para poder ser um profeta nesse local. Tá? Eu vejo você, meu irmão. Vejo você liderando jovens. Eu vejo você trabalhando nesse local com muitos jovens. Deus chamou você com esse propósito. Amém. Em nome de Jesus. A unção de Deus sobre a tua vida nesse propósito. Em nome de Jesus. Deus, ele já mostrou você com o propósito de cativar esses jovens. Deus tem um chamado grande à tua vida. Então eu vejo essas coisas e Deus ele começa a ministrar no meu coração. E nesse lugar, nesse encontro, nessa nossa reunião hoje, né, pense que vocês estão aqui com um propósito. Acontecer. Então eu estou declarando no mundo espiritual que as sementes, repete de novo, que as sementes de fé nas mãos dos semeadores certos
fazem o impossível acontecer. Então, eu estou declarando que fazem. Vai fazer o impossível acontecer. Então, eu já tenho essa semente, eu tomo posse dessas sementes. E essa semente está nas minhas mãos. Eu sou a pessoa certa para fazer isso. Então, o impossível vai acontecer naquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Eu estou declarando isso. Aleluia. O impossível está acontecendo e vai acontecer. Amém? Tomo posse disso. Quer dizer, se eu tenho fé e eu não tenho ação, então não tenho fé. Eu tenho que colocar em prática. Em prática é eu crer, eu acreditar, eu aceitar aquilo que eu não tenho, mas eu creio que vai acontecer. Então eu coloco em prática, não há dúvida. Deus me colocou algo e eu estou decretando que esse algo vai acontecer, porque a fé que está em mim ela é suficiente para que eu venha alcançar. Então eu coloco em prática essa fé. Não é dúvida. A dúvida não é fé. A dúvida não gera nada. Então eu estou lançando toda a dúvida por terra agora. Cai por terra agora. Tudo aquilo que foi falado para mim. Toda palavra que foi contrária à minha casa, que foi fracasso todos esses anos, eu não tomo posse, eu repreendo. Porque a minha fé agora é crer e eu vou ter essa ação. Não há dúvida daquilo que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida. Amém. Então, fé não é fé até que se coloque em prática. Então, tem que colocar em prática. Amém? Então, eu tenho a semente, mas eu preciso regar isso. Como é que eu rego isso? Todos os dias, Senhor, eu não estou vendo, mas estou crendo. Aleluia. Eu não vejo transformação, eu não vejo isso, mas estou crendo que essa mudança já está sendo gerada. Eu quero decretar toda a mudança na minha casa, na vida do meu filho, da minha filha, na vida da minha esposa, do meu esposo, na vida do ambiente. Eu estou repreendendo, eu estou tomando posse disso, eu estou declarando que todo esse mover, eu quero semear todos os dias, mesmo que eu não tenha vendo com meus olhos essa mudança, mas eu creio que essa mudança vai ser, essa mudança é real. Essa mudança vai acontecer, essa ação vai acontecer, essa porta vai se abrir, Senhor. Esse movimento vai acontecer, porque não depende somente de mim. Eu estou crendo nas tuas mãos, eu estou entregando, Senhor. Então eu estou entregando esse propósito, eu estou colocando diante do Senhor esse propósito, eu estou regando esse propósito, eu estou crendo nesse propósito, Senhor. Eu estou afirmando, Senhor. É todos os dias, vai gerar, você vai olhar, mas eu vou crer, Senhor. Porque não há como voltar atrás. Porque aquilo que o Senhor colocou em mim, eu sei que é fé, não há dúvida. Então eu vou regar. Uma mudança gerada a cada dia. Uma atitude gerada a cada dia. Amém? Quando Deus me deu essa frase, falar com a minha esposa, que a fé não é necessidade. O que é necessidade? Hoje, sabe, eu estou sem emprego, eu estou precisando de um ser curado, sabe, eu vou buscar a Deus. Por uma necessidade. Senhor, abre essa porta, uma necessidade. Olha, ore, sabe? Fé não é necessidade. Ela é o encontro da razão com o propósito. Qual é a razão? O que eu enxergo? Existe algo em todo mundo. Se eu olhar, eu vejo a mão de Deus. Então existe uma razão por eu estar aqui. E qual é o propósito de eu estar aqui? O propósito de eu estar aqui é que Deus me criou no mundo espiritual, com todas as bênçãos espirituais. É isso que Efésios declara isso. Paulo vai declarar no livro de Efésios, ele fala assim que o Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor nos criou e nos abençoou nas regiões celestiais. Há uma declaração disso. Então, qual é a razão? Existe um Deus que Ele é. E qual é o propósito? O propósito que eu nasci para ser adorador, eu nasci para poder entender que tudo na minha vida acontece, está debaixo das mãos do Senhor. Amém. É o Senhor que Ele abre a porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que me faz enxergar que o meu choro amanhã será a minha alegria. É onde eu posso encontrar que às vezes eu não tenho um chão, o Senhor me coloca os meus pés sobre uma rocha. E a rocha é certeza. A rocha é enxergar que a minha razão é Deus. Por isso que eu estou firmado em Jesus, a minha rocha. Então, ela não é necessidade. Não busca a Deus por necessidade. Busca a Deus pela razão de adoração, pelo aquilo que Ele é com propósito, com entendimento. A fé nos encoraja a vencer os desafios. Quantos desafios já enfrentou, hein? Hein? Quantos desafios já se levantou contra você e você falou, não vou para esse desafio não, vou desistir, vou parar. E quantas coisas olharam para você e falaram assim, olha, não vai dar em nada. Aquele menino lá, um improvável.
um improvável.